E também tenho acá a senhora Sandra e a senhora Lene, as duas que também colocaram a vida no altar, não? Así es. Tiveram que colocar. Eu vou começar com a senhora Sandra, porque você tinha a depressão, não? Sim. Há muita gente com depressão, muita gente querendo quitar-se a vida por causa disso. E você disse ao princípio do programa que foi toda a sua vida com depressão. Assim foi. Sí, así fue. Como é uma pessoa com depressão e qual foi o momento mais forte de sua depressão? Una persona con depresión como yo, que vivía con depresión, vivía con ansiosa, nerviosa, con miedo, todo me daba miedo, tenía problemas tomaba antidepresivos, llegué al punto de casi a la locura. Prácticamente yo vivía como un zombie porque no dormía, de depresión, tenía ganas de morir. Solamente era yo quiero morir y llanto. Todo el tiempo lloraba de todo, lloraba de nada, nadie me podía decir nada porque yo era triste y todo el tiempo lloraba de nada. Podemos dizer que o pior momento foi quando você começou a pensar em quitar-se a vida. Sí, y fueron muchas veces incluso desde niña. Desde niña yo llamaba la atención a mis padres tomando lavandina, tomando tabletas. Yo no podía ver tabletas que me las tomaba y tenía intentos de suicidio con navaja. E incluso tengo los brazos marcados porque eso duró hasta cuando yo era joven. Agora, toda uma vida de depressão trajo também outras complicações, Sí. outros problemas, não? Sí, tenía, a causa de la depresión y de los ansiolíticos, empecé con problemas cardíacos. Tuve problemas, un preinfarto que prácticamente llegué al momento de apagarme. Me apagué y fueron segundos, minutos y luego volví. Y a causa de ese problema cardíaco que yo tenía, empecé con muchos problemas de arritmias. Tenía arritmias cardíacas muy seguidas. Entonces llegó la conclusión de que tenía que usar un marcapaso para poder sobrevivir o en caso cualquier rato podía volver el infarto. Y bueno, gracias a Dios. ¿No? Era uma ameaça de morte. A qualquer momento todo poderia el morrer, tiempo, não? Sí, todo el tiempo. Yo no podía estar sola, tenía miedo a la muerte, tenía miedo a morir, no podía subir a una movilidad cerrada porque sentía que me asfixiaba. Era terrible esa vida, ¿no? De depresión, todo a causa de la depresión. E na vida econômica sua, como era? Bueno, la vida económica era muy difícil. Cuando yo llegué a la iglesia era muy difícil. ¿Por qué? Porque mi esposo llegó del extranjero y no tenía trabajo acá en este país. Entonces, a causa de eso, comenzamos, bueno, nosotros empezamos de la nada a vivir, empezamos a dormir en el suelo, comiendo sopita. Vida de miséria. Vida de miséria. Ok. Bueno, agora eu tenho aqui também a senhora Lene, que seu caso já era desahuciada pelos médicos. Sí, señor. Que tinha? Yo llegué a la iglesia con artrosis en la columna. Estaba muy avanzado, con ser de que hacía tratamiento, pero el dolor no me lo quitaban. Me daban calmantes, pasaba el dolor, pero a las 6 horas, 8 horas volvía otra vez el dolor. Convivia com isso? Sí. Quanto tempo? Como 15 años. 15 anos. Sofreu 15 anos com esses dolores. Sí, señor. Agora, você comentava que também teve aí algo extra paranormal, não? Porque você mirava sombras. Sí, ¿Se acuerda cómo era? Sí, señor. Era un hombre de negro
al ladito de mi cama. Bueno, eu vou fazer assim. Eu vou colocar as imagens para que você mais ou menos imagine como o que ele passava. Era como você está agora vendo? Sí, Señor, así mismo. Assim era. Así era. Era uma sombra. Una sombra. ¿Te hablaba? No, solamente estaba parado. Parado ahí junto de mí, pero con esa sensación de cualquier rato me toca, me agarra. Todas las noches era lo mismo. Uma película de terror, não? Vivia isso todas as noites. Todas las noches. É que muitas pessoas não sabem que estão sendo vítimas de um mal espiritual. Eu estou aqui com essas duas senhoras, tanto a senhora Sandra como a senhora Lene, as duas, tinham um mal espiritual. Havia uma ação de uma força maligna. E muitas pessoas não se dão conta disso. Você não levanta a cabeça, às vezes sua economia vai mal, sua saúde, seu matrimônio, sua noite você não pode dormir, porque há um mal espiritual. A falta de Deus permite o mal incluso entrar nas pessoas. E aí vem tantas coisas que às vezes não podemos explicar. Enfermidades que não se curam, desejo de suicídio, a própria depressão, um vazio na tristeza, todos te lo vê gris, todos te lo vê negativo, você não tem força, você não tem ânimo. Por isso nós vamos orar por você. Por favor, prepare seu vasito com água. Daqui a pouquinho nós vamos orar. Eu vou colocar a energia de Deus nesta água e eu vou mandar para você luz, a luz de Deus, levar chegar, para que comece a romper este mal que está aí atormentando sua vida, atormentando você. E com certeza, hoje, através desta oração, o poder de Deus levar a chegar. Mas, senhora, haviam outros problemas também? Sí, Señor. A raíz del problema de salud, mi esposo quedó sin trabajo. La empresa donde él trabajaba quebró, despidieron a todos con 2 o 3 meses de sueldo sin pagar. Entonces, él pasó momentos desesperantes porque ya no pudo pagar mi tratamiento. Me imagino que usted também, aí vino lo peor, não? Porque Sí. agora tinha a enfermidade e não tinha con que aliviar-se, não? Yeah. Así era, Señor. Incluso él me pagaba un tratamiento de $200 mensual, que iba un doctor a la casa porque yo no podía salir. Entonces el doctor iba, él me hacía el tratamiento y ya después no hubo con qué pagarle. Ahí fue donde ya mi esposo empezó a desesperarse, tuvimos problemas económicos serios y no había solución. Aí foi que tocou fundo. Sí, Señor. Se viu em meio à desesperação, não? Sí. Bueno, eu vou mostrar essa imagem para vocês, a ver se vocês se acordam. Ponga aí a imagem do altar. A imagem do altar. As duas vieram à igreja e um dia chegaram aí nesse lugar. Um dia chegaram nesse lugar, e no altar de Deus. E quando chegaram, havia a campanha de Israel quando chegaram? Al poco tiempo que llegamos nosotros, sí. Havia a campanha. Hubo la campaña. Yo llegué precisamente en la Precisamente na campaña. campanha, usted há pouco tempo, não? Poco tiempo. Que é a melhor época para você chegar na igreja. Se você está vendo esse programa há muito tempo, mira, não há época melhor de chegar à igreja que em la Hogueira Santa de Israel, que é quando vamos para o altar com todo. Colocamos a vida, colocamos a família, colocamos os problemas, e o altar, que é Deus, cambia todo, resolve todo, coloca a mão, e o impossível se torna possível. Senhora Sandra, su impossível se tornou possível? Sí, mi imposible se tornó posible porque Dios me dio todo lo que yo nunca pensé tener. De esa miseria, de esa hambre, aquel recuerdo triste de querer, mis hijos querían comer algo y yo no podía comprárselo. Entonces, toda esa miseria, ¿no? Venía aquel sueño, ¿no? El sueño que yo tenía de tener, que Dios me dé una casa. Ese era el sueño que yo llegué con el sueño de una casa porque ya yo vivía 7 años en alquiler. Vivía como esas personas que están de una casa a otra, tenía que trasladarse a una casa. Entonces, por el causa de que tenía un niño que tenía problemas de alergia, entonces yo tenía que buscar una casa a otra, alguna cosa que afectaba a mi niño. Entonces yo vivía como esa
como esas gitanas, ¿no? De casa en casa. Y mi sueño era tener una casa propia. Esa fue mi primer conquista, como le digo. Me imagino também que deseava muito ser livre da depressão, ser livre dessa enfermidade tão cruel, não? Sí, fue un proceso, ¿no? Que yo pasé, porque pasé por el proceso de liberación, pasé por aquel proceso de liberación, ¿no? En la iglesia. Entonces fue aquel tratamiento, como dice el médico, te tiene que tomar hacer ese tratamiento. Entonces yo seguía la voz que me guiaban los pastores, los obreros, ¿no? Entonces yo comencé con el proceso de liberación, porque yo tenía que sacar primero todo lo que estaba aquí. Todo lo malo, ¿no? Todo lo malo, rencor, rabia. Entonces yo tenía que ser libre para que yo pueda ser curada de la depresión, ¿no? Hoy, ¿cómo es, señora Sandra? Bueno, ahora soy una mujer feliz, ¿no? Contenta, no tengo problemas de ningún problema de enfermedad, gracias a Dios. Tengo una vida transformada, todos mis sueños se han hecho realidad a través de las campañas. Aún tengo sueños más por delante, pero ahora sí puedo decir que soy una mujer feliz, una mujer completamente feliz, porque lo principal entró en mí, que fue el Espíritu Santo. De isso já vamos falar daqui a pouquinho sobre o Espírito Santo, que é o melhor de Deus para uno. Quando uno recebe o Espírito Santo, uno passa a ser a própria bendição. Además de las bendiciones que uno recibe, uno se vuelve a própria bendição, que é a promessa de Deus para Abraão. E para todos os que tiverem a fé como de Abraão, que é o tema da Hogueira Santa de Israel, e agora, neste mês, neste próximo mês, a grande oportunidade de Deus para você vencer todos os problemas. Incluso, daqui a pouquinho vamos colocar uma matéria que habla mais acerca da Hogueira Santa de Israel. Pero todas suas bendições, prosperou, curada da enfermidade e libre de la depresión. De la depresión. Acabó la depresión. Acabó, porque la depresión es una persona que está muerta en vida, prácticamente. No tiene sueño, no tiene nada, solamente, como dijo usted, lo ve todo gris, ¿no? E hoje você alcançou seus sonhos e vai por mais, não? Por más. Sempre está sonhando, verdade? Sí, así es. Todo lo contrario de una persona con depresión, sí. ¿no? Y incluso, ¿no? Como dice usted, el sueño, ¿no? El sueño de Abraham. Mi sueño era tener una casa, pero Dios me dio varias casas. Não foi só uma. No fue solo una. Deus sempre nos surpreende, verdade? Así es. E você, senhora Lene, também, não? Sí, Um dia chegou à igreja, encontrou esse lugar maravilhoso, esse altar, e aí na Hogueira Santa tudo cambiou também, não? Así fue, pastor. A ver, como foi? Você manifestou sua fé no altar, colocou sua fé. Sí, obvio. E quando manifestou sua fé, o que aconteceu no altar? Al Como você barrou de aí? Yo subí con miedo. Con miedo yo decía, ¿y mañana? ¿Qué voy a hacer mañana? Entonces, al poner mi sobre, se me cayeron las lágrimas, obispo, y yo dije, Señor, en sus manos estoy. Sosténgame porque si no es mi fin. Yo bajé, un día domingo fue que subimos al altar, el día lunes me llamaron porque tenía trabajo. Y tuve 2 trabajos, ya no uno. Y empecé a trabajar. Pero, ¿y los dolores en la columna? No supe en qué rato se fueron. Ni se dio cuenta? Yo no me di cuenta en qué Fue a rato. trabajar y de repente ya no había más el Ya dolor. no había nada. Mi hija me dijo, mamá, ¿acaso no te duele la cadera? Me dice, yo, ay no, ya no había dolores. Yo no supe, obispo, en qué rato fui curada. Deus operou o milagre e ao barrar do altar já acabou anos de sofrimento, porque você dijo que foram anos, não? Sí, porque yo en este tiempo, si yo no hubiera llegado a la iglesia, obispo, yo estuviera en una silla de ruedas. Porque eso fue lo que me dijo el doctor. Usted se acostumbra a vivir con el dolor o se somete a una operación de que no le garantizamos de que usted salga caminando. Puede salir caminando o puede salir en una silla de ruedas.
Entonces era una de dos. Não havia garantias de vencer seu problema. Não Não havia. Estou seguro que vocês enfrentaram lutas, senhora Sandra. Mucha. Foi fácil? No. É fácil ir para o altar? Não, É fácil não. estar na fé? Verdade que vem adversidades também? Así es. Y como usted dice, ¿no? Si uno no está preparado, si no tiene uno el Espíritu Santo, hasta uno viene, conquista, Dios da, pero si uno no tiene el Espíritu Santo, uno se aparta, uno se aleja del altar. Uno se ilusiona com o que Assim é. recebeu e abandona a fé. Así es. Muitas pessoas han perdido a fé depois que receberam milagros. Así es. Pero Deus não quer só dar milagros, Deus quer que você seja a própria bendição. Así es. Você também enfrentou lutas, Muchas. bastante lutas, não? Muchas, obispo. Muchas. E se não tiver o Espírito Santo, No estuviera aquí. não estiveram acá, verdade? Vocês não estariam aqui hoje. No. Então, é muito importante que as pessoas entendam isso. Ser a própria bendição, receber o Espírito Santo, é mais que haver sido curado de sua enfermidade? Mucho más. É mais que haver prosperado? Mucho. Senhora Sandra, Mucho más, Señor. Mucho más. Porque dá para comparar? no da. No da para comparar porque el antes y el después es muy diferente. El Espíritu Santo es la fuerza, es todo, ¿no? Es como dice, usted se vuelve la propia bendición porque todo lo que usted ora, lo que usted hace, va bien. Agora, eu vou fazer uma pergunta às duas. Vou começar com você, senhora Lene. Defina para mim, o que é o Espírito Santo para você? Obispo, es todo, es felicidad, es una felicidad que no se puede, si yo lo cuento, no va a ser lo mismo al sentirlo, al estar tranquilidad, felicidad. Usted tiene ganas de hacer todo, de llevarse el mundo por delante. Vida. Sí, Tem señor. vida, não? Sí, señor. Senhora Sandra. El Espíritu Santo para mí es todo, es Dios dentro de mí. Es la propia fuerza, es la vida que Dios me da, es la dirección que Dios me da cada día. Es algo que no tiene explicación, es algo que uno vive cada día, que lo renueva cada día, que uno está cuidando como a la niña de sus ojos. Así para mí es el Espíritu Santo, es todo, toda mi vida, es todo lo mejor y lo principal. Você veja, amigo, que eu falei aqui com essas duas senhoras, senhora Lene e senhora Sandra, que chegaram à igreja muertas, sem vida, sem esperança, enfermas, na miséria, com tantos problemas, com tanto dolor, com tanto sofrimento. Coloque aquela imagem, por favor, do altar. E aí, no altar, e nesse lugar que você está vendo agora, um dia, essas senhoras colocaram suas vidas, sacrificaram, se entregaram, se lançaram, colocaram a família, colocaram suas lágrimas, colocaram seu sangue, colocaram seu dolor, colocaram, digamos assim, o que lhes restava, os pedaços, porque a vida estava hecha a pedaços, e o que lhes sobrou da vida, toda destroçada, elas colocaram aí nesse lugar, e esse lugar transformou, cambiou. Hoje estão as duas aqui felizes, llenas de paz, alegres, e conquistaram bens materiais, não? A senhora Sandra pediu a Deus uma casa, tem várias. A senhora Lene era uma enferma, vivia na miséria, não tinha, hoje vive bem, está completa a vida. Pero elas, hoje, estão afirmando aqui que o mais importante que tudo isso é o Espírito Santo, ele é vida. Deus quer entrar em sua vida e dar vida nova. Ele não quer apenas bendecir você, ele quer transformar você em la própria bendição. A Hogueira Santa é para isso. Você que me vê agora e tem um câncer, está desahuciado, uma depressão, miséria por donqueira. Você que tem tristeza e não tem forças para lutar. Você que está no fundo do poço, você que está angustiado, desesperado. Você só pensa em matar-se. Deus lhe está te amando. Al igual que Deus amou Abraão. Igualito que Deus amou Abraão, Deus está te amando a você também.